Olá pessoal, vamos falar hoje sobre a multa do FGTS, a multa rescisória lá no ambiente do E-Social, levando as informações para o FGTS digital. Algumas pessoas ainda estão com dúvida com relação ao que vai acontecer no FGTS digital. Então, você não vai precisar necessariamente digitar informações mês a mês dos depósitos realizados que constam lá na Caixa, tá? Existe uma possibilidade, uma opção de você compor o saldo. O sistema vai te dar a opção de você editar esses meses quando você informar um vínculo empregatício. O sistema já vai abrir todos os meses que ele deveria ter saldo, ok? E lá nesses meses você pode, claro, se são meses que ainda não estão no E-Social, a partir de janeiro eles estarão lá. Então, as decisões a partir de janeiro, claro que os meses atrás não estarão lá no FGTS digital, mas ele vai abrir a lista de competências que a pessoa deveria ter depositado, deveria ter depósitos, e lá você pode inserir manualmente. Você pode também importar essas informações se o seu sistema de folha tiver esses dados completos. Eu não acho interessante nem digitar e nem importar, porque ele vai te dar uma outra opção de você colocar apenas o saldo, ou seja, você vai lá na conta da Caixa, pega o saldo do FGTS para fins decisórios e inclui lá. Ok? Vamos dar uma olhada no que diz o manual. Aqui, ó, na página 92, ele traz para mim um filtro aqui de pesquisa de guias, né? 6 de 2023, tipo rescisório mensal. E aqui ele me traz um espelho de como essas guias rescisórias vão aparecer. Data do desligamento, ok? E os tipos de desligamento. E aqui ele tem um botão de ações para você editar lá o saldo para fins rescisórios. Aqui você tem uma tela que vai te aparecer as guias do mês 6 que ele vai te gerar. Então, por mais que ele tenha filtrado a competência do mês 6, ele vai separar as guias por tipo. O que for rescisão para pagar, ele botou com 10 dias depois. Tinha a rescisão lá do dia 15, ele botou no dia para pagar. E o que for rescisão do mês, ele vai colocar lá o mês 6, dia 6 do 9 para pagar. Então, rescisões do mês 8 ficou no dia 24 do 8 e as do mês, que são regulares, que a gente chama, vai pagar no dia 6 do 9. Claro que a partir de janeiro de 2024 esse pagamento vai ser no dia 20, mas aqui é só para você ver que ele separa. E lá na página 147, ele começa a falar sobre, sobre a remuneração para fins decisórios, tá? Esse aqui, ó. 147, a remuneração para fins decisórios. Aqui ele começa a falar sobre a remuneração e os alertas que ele vai dar para você pesquisar os históricos de remuneração pendentes e remuneração incompleta, tá? Pendente quer dizer, não é que tem vários meses em aberto, incompletos é porque tem alguns com valores, outros sem. O que ele vai levar direto para o FGTS digital são as informações da rescisão. Então, você demitiu a pessoa lá, informou a rescisão da pessoa, aquelas informações da rescisão que estão no cadastro dela, elas já vão, elas já vão lá para o FGTS digital. São elas que vão aparecer inicialmente como informações de base de cálculo. Mas você precisa decidir o que você vai fazer com o saldo, ok? E aí você tem essas opções aqui, ó, incompleto. Tudo isso aqui é filtro, tá? Ele vai listar conforme o período que você colocou. E você tem aqui os status incompleto e pendente, tá? Para você filtrar. Aqui nós temos uma descrição na página 150 dos status, não é? Incompleto, completo, pendente, saldo para fim rescisório excluído. Incompleto, relação de empregados cujo valor da indenização compensatória foi calculado.
mesmo com remunerações faltantes, ou seja, ele pegou o que tinha lá no FGTS Digital que veio da rescisão ou algum saldo que já tinha, isso foi um mês depois de janeiro de 2024, e fez o cálculo. Neste caso, o usuário realizará a conferência de remunerações para fins de rescisão do empregado e conclui o procedimento, mesmo com alguma remuneração faltante. Ele não vai impedir que você finalize a sua guia, mesmo que esteja faltante. Completo. Relação de empregados com o valor de indenização compensatória calculada a partir de todas as remunerações do vínculo, ou seja, todas as competências que tem lá tem remuneração e ele conseguiu calcular todos os meses. Para esses empresários não é necessário completar informações, mas constitui ônus do empregador ou responsável pelo FGTS a conferência dessas informações e retificação, caso necessário. Pendente. Relação de empregados para os quais não foi possível calcular o valor da indenização compensatória, que é a multa do FGTS, com base no histórico de remuneração existente no sistema. O usuário deve acessar para realizar recomposição do saldo para fins decisórios manualmente pelo FGTS Digital, através do envio dos eventos do E-Social ou importando um arquivo com dados da remuneração. Aqui é uma opção, tá? Você tem a opção de só incluir o saldo. Saldo rescisório, relação de empregado para o qual foi informado apenas o saldo para a base para fins rescisórios, sem considerar a remuneração. Então, você não é obrigado a fazer essa recomposição. Você pode clicar lá e incluir apenas o saldo para ele calcular a multa, ok? Excluído. Relação de empregados que tiveram histórico de remuneração excluído por eliminação do evento do desligamento do E-Social. Então, você enviou informações do desligamento do E-Social e cancelou esse desligamento e aí ele excluiu essas remunerações, ok? Então, essa questão do saldo, sugere-se que vai haver necessidade de uma composição desse saldo, digitar valores e tudo, mas não é bem assim. Você vai ter a opção de colocar o saldo. O ideal seria que a Caixa fizesse o trabalho completo, né? A Caixa foi o órgão que mais demorou a implantar o E-Social, né? A pegar a informação do E-Social. O correto seria que ela pegasse todos os saldos, já que ela criou uma base nova para o FGTS Digital, trouxesse todos os saldos para lá. Mas a gente sabe que a Caixa trabalha com PIS, o cadastro dos PIS era uma verdadeira confusão, tinha gente que tinha vários PIS e tudo mais, então talvez não tenha sido seguro fazer essas mudanças porque ela não trabalhava com CPF, ok? E aí traz um trabalho a mais, sugere um trabalho a mais de você compor o saldo, porém você pode ir lá pegar o saldo para fins rescisórios e incluir aqui no seu FGTS digital para calcular a multa correta do FGTS, até porque são muitos empregados. A importação é uma opção, ele tem um layout aqui nos anexos, porém o seu sistema de folha tem que ter todas as informações corretas dos meses passados. E a depender da empresa, a gente sabe que algumas vezes fica mexendo na folha de meses anteriores e não é muito confiável. Então teria que gerar o arquivo e fazer uma conferência para ver se não tem nada fora da curva ali antes de importar, ok? E vou fazer importação, ó, ele vai aparecer aqui na tela de gestão de histórico de remuneração. O meu ainda não aparece, porque as minhas empresas não estão com o grupo liberado ainda, só dia 16 de setembro, mas ele vai aparecer essa opção aqui, ó, importar remuneração, ok, dos trabalhadores, que vai vir do seu sistema de folha, tá aqui o botãozinho importar. E aí você importa, é claro que vai ter a opção de você arrumar isso, porém tem que ver se ele vai deixar excluir tudo que você importou se por acaso vier com muitos erros, né? Aqui na página 155 ele traz uma tela que sugere que o E-Social vai buscar informações, o E-Social não, o FGTS Digital vai buscar informações de folhas que já estão fechadas no E-Social, ok? Aí a gente tem que verificar se isso realmente vai acontecer, porque o manual diz que só vai entrar informações a partir de janeiro de 2024. Então, vamos verificar se ele realmente vai buscar as folhas fechadas pelo período de obrigação. O E-Social ele tem vários períodos de obrigação, né? De início das tabelas, envio dos eventos periódicos e a mudança, a obrigatoriedade de você usar o E-Social, a DCTF para recolher o INSS.
mas isso não era uma obrigação para a FGTS. E aí tem que verificar se ele vai usar os períodos que tem lá, a partir do princípio que a maioria das verbas que incidem INSS incide FGTS. Então, tem que esperar efetivamente ele começar para a gente ver se ele vai buscar tudo. E como eu falei, você tem a opção de importar o saldo. Aqui, ó, se ele for buscar informações do E-Social em períodos passados, a obrigação para a maioria das empresas no da CTFE começou em outubro de 2021. Então, ele, se tiver afastamentos, né, meses que a pessoa não vai ter recolhimento do FGTS, ele vai ter uma informação aqui do porquê que não teve. Tem que verificar porque tem tipos de afastamento do E-Social que não eram comuns antes, que no caso das férias. Por mais que ele esteja afastado, é o afastamento que ele tem remuneração. E aí você tem aqui na página 168, ele traz para você a opção que todos devem usar geralmente, né? A maioria das pessoas devem usar, que é não desejo informar, não desejo, não desejo informar apenas o saldo do FGTS. Aqui ele pergunta, possui informações de todas as remunerações? Não, desejo informar apenas o saldo. E aí você bota o saldo aqui, e aí tem o percentual dos 40%, e ele vai calcular, concluir, depois ele vai calcular a multa baseado nesse valor que você colocou lá do saldo do FGTS que você trouxe do, da conta do FGTS dele. Aqui tem um concluir, mas ele não tem a tela aqui da apresentação da multa. Ok? Mas está aqui, ó. Quando você clicar aqui que não desejo informar apenas o saldo do FGTS atualizado, você vai colocar o saldo aqui. Claro, se você vai ter várias decisões para fazer, você não vai ficar compondo o saldo de ninguém. Pega o saldo do FGTS lá, tira aquele extrato para fins decisórios, ou extratos para conferência, né? Verifica se está faltando algum saldo, algum depósito. Geralmente a empresa sabe se está faltando alguma coisa ou se não está, né? E se tiver, vai ter que fazer a composição ou fazer recolhimento anterior lá a CFIP, ok? Lembrando que o que você bota aqui de saldo, de composição de remuneração, você não está recolhendo, você está compondo saldo. O que você deixou de recolher lá para trás, você tem que recolher pela CFIP para cair lá na conta. Tá? O FGTS Digital você vai receber depósito a partir de janeiro de 2024. Então, tudo isso aqui é para compor o saldo da multa, ok? Não é para botar valores de 2019, 2018 que não foram depositados. Esses valores você tem que fazer a CFIP e fazer o pagamento com ele, com correção, multa e juros, ok? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Fique tranquilo que pelo que foi divulgado, você não vai precisar digitar todo o histórico de fins decisórios ou todos os depósitos. Você tem a opção de informar o saldo, tem a opção de importação de arquivo, mas isso aí é um pouco arriscado, né? Vai depender do perfil da empresa, se ela tem tudo certinho, e fazer uma conferência antes, ok? Um abraço a todos e até a próxima.